Senhor Deus, nós nos reunimos em Tua presença neste momento de oração, buscando refletir sobre a vida e os desafios enfrentados por Moisés. Agradecemos por Tua fidelidade e por seres um Deus que nos guia mesmo nas horas de dúvida e incerteza. Assim como Moisés, pode ser que nós também tenhamos momentos em que nos sentimos pequenos e incapazes diante da tarefa que temos pela frente. Senhor, reconhecemos que há situações que nos trazem medo e incerteza. A história de Moisés nos mostra que mesmo aqueles que escolhemos para liderar enfrentam crises de fé. Ajuda-nos a confiar em Ti e em Teu chamado, mesmo quando as vozes da dúvida ecoam ao nosso redor. Que possamos, como Moisés, aprender a olhar além de nossas limitações e a nos basear em Tua força e promessas. Te pedimos, Senhor, que nos concedas coragem para enfrentar nossos desafios, assim como Moisés enfrentou o Faraó e conduziu o povo à liberdade. Fortalece nossa fé, para que possamos sair da sombra do medo e dar passos firmes em direção ao que nos chamas a fazer. Que nosso coração esteja sempre aberto para ouvir a Tua voz e seguir a Tua direção. Neste momento, intercedemos por aqueles que se sentem aprisionados pelas dúvidas e incertezas. Senhor, traz libertação sobre cada um que se sente paralisado, infundindo neles a mesma determinação que deu a Moisés ao atravessar o deserto. Ajuda-nos a lembrar que mesmo as menores vozes podem ser usadas para grandes propósitos, quando entregues a Ti. No nosso caminhar, que possamos ser instrumentos de Tua paz e graça, assim como Moisés foi para seu povo. Dê-nos a sabedoria de direcionar aqueles que nos cercam para Teu amor e proteção. Que nossas vidas sejam testemunhos da beleza que habita na superação das dúvidas e na afirmação de nossa fé em Ti. Encerramos esta oração em confiança, sabendo que, como Tu estiveste com Moisés, Tu também estás conosco. Que a graça e a paz de Deus estejam com cada um de nós e que, em nosso dia a dia, possamos refletir a luz de Cristo em meio às trevas. Que vivamos na certeza de que, com Deus, não há desafios que não possamos superar. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a sua presença sempre te acompanhe, trazendo esperança e força para a sua jornada. Mas, Senhor, enquanto caminhamos pela vida, há momentos em que as sombras se alongam e as dúvidas parecem nos rodear como serpentes traiçoeiras. Assim como Moisés, frequentemente somos testados até o limite de nossa resistência. E é nesse instante de provação que precisamos lembrar de Tua promessa. Naqueles dias em que a terra parecia árida e estéril, Moisés não apenas enfrentou o Faraó, ele também confrontou a própria incerteza que pulsava em seu coração. As murmurações do povo ecoavam em sua mente. Por que nos trouxeste até aqui, Moisés? Era melhor sermos escravos do que morrer no deserto. Essas palavras eram como uma tempestade, ameaçando desmantelar sua coragem. Senhor, em nossas vidas, quantas vezes deixamos o eco das vozes de desespero nos desviar do caminho? Quantas vezes nos deixamos abater pelo medo do que não conhecemos? Que possamos recordar de Ti nas horas mais escuras para encontrar a luz que nos guiará. E assim, num instante que pode parecer sombrio, Moisés olhou para o céu e orou fervorosamente, pedindo Tua intervenção. A Tua resposta não foi imediata, mas disfarçada em um sopro de vento e uma nuvem que cobriu o povo. Então foi quando o mar se apresentou diante dele, vasto e inquieto. E embora as águas parecessem um desafio insuperável, ele tomou uma decisão: mover-se com fé. Então, Senhor, em nossa jornada,
ensina-nos a agir com fé, mesmo quando o caminho à frente parece bloqueado. Ao erguer nossa voz em oração, que possamos ter a coragem de separar as águas que nos seguram e nos impedir de seguir em frente. Que nossa confiança em Ti seja tão sólida quanto a rocha que sustentou as bases do mundo. No entanto, a passagem pelo mar não seria o fim da prova. Após a travessia, as dificuldades não desapareceram. As experiências do deserto, com suas tentações e dúvidas persistentes, nos relembram que, mesmo em liberdade, é preciso lutar contra os viciosos laços que se formam no íntimo do ser. Dizem que o deserto é um lugar de seca e solidão, mas é também um solo fértil para o crescimento espiritual, e chegou o dia em que o povo, faminto e cansado, clamou a Moisés: "Onde está o pão? O que comeremos?" O desespero começou a gerar ressentimento. "Fomos trazidos para este deserto apenas para morrer", gritavam. "Senhor, assim como em tempo de Moisés, muitas vezes caímos na tentação de olhar para trás, para o que era familiar, mesmo que fosse doroso. Neste desespero, Moisés, em sua fragilidade, se voltou mais uma vez a ti. A cena seguinte foi de um milagre. Do céu, pão desceu como orvalho, e as aves trouxeram sustento. Senhor, que a nossa fé seja tão constante que possamos continuar a crer na tua providência, mesmo quando nossos olhos não veem claramente. Que possamos acreditar que, mesmo em meio à escassez, tu sempre proverás. Mas as provas não terminam, as murmurações se tornaram contendas, e a dúvida se enraizou profundamente no coração do povo. E em um momento de irracionalidade, Moisés, exausto de suas súplicas e clamor, perdeu de vista o propósito maior. Ele feriu a rocha para extrair água, desobedecendo ao teu mandamento. A raiva o dominou por um instante, como uma névoa que obscurece o céu. Senhor, o julgamento foi duro. Moisés, o escolhido, não poderia cruzar a terra prometida. Quando ele olhou para a terra distante, cheia de promessas, sentiu o peso daquilo que não poderia alcançar. Que possamos aprender com suas dificuldades, entendendo que até os maiores líderes têm fraquezas e que a jornada pode ser tão importante quanto o destino. E então, enquanto Moisés mirava o horizonte, viu sua missão ser cumprida através de outra geração. Ele sabia que o que ele havia semeado não seria em vão. Que possamos, ao final de nossas jornadas, entender que mesmo as nossas falhas podem conduzir a um novo começo e que a esperança nunca deve se apagar. Pois, Senhor, mesmo nas sombras da dúvida, onde frequentemente a luz se esconde, Tu és a promessa de renovação. E embora possamos carregar o peso do arrependimento, sabemos que a Tua graça é suficiente. Que sempre nos lembremos de que a verdadeira liberdade não está isenta de desafios, mas é encontrada ao nos entregar verdadeiramente a Ti. Amém.